Olá, mais uma vez é uma alegria, um prazer estarmos aqui participando de mais uma atividade da confraternização espírita e nós começamos a nossa conversa de hoje desejando um feliz 2023, um feliz ano novo, que seja abençoado de paz, que tanto precisamos e que venham, portanto, no carreio desses votos de paz, as virtudes que precisam ser cultivadas a cada novo dia. Nesse momento, é claro, nós aproveitamos também para enviar o nosso abraço, o nosso beijo no coração para quem está participando desse momento, para quem está assistindo. E é claro que em cada espaço, em cada lugar onde nós estamos, que tenhamos sempre a presença da espiritualidade maior, que tenhamos as boas energias que possam envolver os nossos lares, nossos espaços de trabalho, as nossas vidas, de modo que assim tenhamos possibilidades que sejam cada vez mais proveitosas no sentido do nosso crescimento e na construção de uma vida melhor. Então, que Deus nos abençoe nessa tarefa e, é claro, nesse momento em que desejamos um feliz ano novo, aproveitamos a oportunidade para conversar um pouquinho sobre um recomeçar, o significado do recomeçar. Não o significado da forma como nós pensamos, mas o significado que vem a partir de algumas referências que nós vamos trazendo aqui para podermos pensar um pouco sobre isso. Afinal de contas, sempre que temos essa passagem simbólica, quer dizer, passagem real, mas em termos simbólicos, por se tratar de uma convenção, a forma como nós marcamos o tempo, e nós aproveitamos justamente esses ciclos para trazermos uma expectativa de recomeço. De um modo geral é assim que acontece, de um modo geral é assim que funciona. Então a cada novo ano vem novas expectativas, às vezes novas esperanças, ou esperanças que são antigas, que se renovam. E assim nós vamos tendo um conjunto de desejos, um conjunto de expectativas, às vezes com um pouco mais de intensidade, com um pouco mais de força, com um pouco mais de renovação. Em outros casos não tanto, né? Parece que é uma chama que vai se apagando, parece que não há mais um entusiasmo e até uma forma de ver esse passar do tempo, esse ciclo, como um evento simbólico que nos traga essa possibilidade de pensarmos em recomeçar. E isso é muito importante, isso é algo que de fato pode ter um peso, pode ter uma importância que não se estabelece necessariamente em função de uma data que simboliza transição de um ano para o outro, mas com uma fonte constante que inspire esse recomeçar. E o recomeçar, é claro, não pode ser pensado antes de se considerar a questão do tempo, mas para não começarmos já a falar um pouco nessa conversa, que não vai durar muito tempo, mas sobre o tempo, há um trecho de um poema de Casimiro Cunha, que foi, na verdade, escrito através da psicografia da mediunidade, psicografia de Francisco Cândido Xavier, de Chico Xavier, está no livro Cartas do Evangelho. Casimiro Cunha, para quem não sabe, foi um poeta fluminense, nasceu em uma cidade serrana do Rio de Janeiro, Vassouras, muito pobre, teve muito pouca escolaridade, né? Frequentou durante muito pouco tempo a escola, e aos 14 anos sofreu um acidente, ficou cego de um olho, aos 16 perdeu a visão do outro também, ficou completamente cego. No entanto, ele inclusive se torna espírita e, apesar de todas as dificuldades, tá, de não poder enxergar, de ter limitações em relação à formação escolar, mas ele conseguiu, vamos dizer assim, superar as dificuldades em relação ao seu próprio processo de crescimento e as possibilidades de expressão de uma sabedoria que vem a partir de um esforço próprio, pessoal, e daquilo que ele vai colhendo diante das experiências da vida. E ele então escreve, por exemplo, mais de 10 livros, e sua história é muito, muito bonita e também inspiradora. E ele escreve
um poema cujo título é Carta de Ano Bom. Eu só vou ler a primeira estrofe. E na primeira estrofe ele diz: entre um ano que se vai e outro que se inicia, há sempre nova esperança, promessas de novo dia. Então veja, há sempre nova esperança, promessas de novo dia. Então essa promessa, essa nova esperança, ela tem uma relação muito entrelaçada com o tempo, com a percepção do tempo. Às vezes, a forma como nós pensamos o passar do tempo acaba sendo um fator preponderante quanto à própria questão da esperança, do quanto nós vamos dizer assim, alimentando ou cultivando a esperança. Há, por exemplo, uma reflexão filosófica o que vem de um filósofo grego muito antigo, que é pré-socrático, chamado Heráclito de Éfeso, da cidade de Éfeso, que se localiza hoje, se a gente for situar uma localização atual na Turquia, uma cidade da Turquia. Na época fazia parte, estava no mar Mediterrâneo, da cultura grega. E esse filósofo chamado pré-socrático, que foi antes de Sócrates, ele escreveu algo que é interessante. Assim, só temos, na verdade, fragmentos de sua obra, né, que é sobre natureza. E um filósofo que pensa sobre a impermanência das coisas, o quanto tudo é impermanente. E ele assim tem uma frase que é muito conhecida, quando ele diz: ninguém pode entrar duas vezes no mesmo rio, pois quando nele se entra novamente, não se encontra as mesmas águas e o próprio ser já se modificou. Falando de uma forma mais resumida, e aí tirando mesmo a citação dos fragmentos da sua obra, ele diz: nenhum homem jamais, nenhum ser humano, né, jamais entrou duas vezes no mesmo rio, pois não é o mesmo rio e ele não é o mesmo homem, não é a mesma pessoa. Então, nesse sentido, ele vai trazendo o tempo como vamos dizer assim, como o fluir de um rio, né? Então, não apenas como uma variável estática, linear, mas como algo dinâmico, como justamente essa imagem de um rio que flui. E nesse sentido, a cada instante as águas já não são as mesmas, mas não apenas as águas, nós também. Então, a cada nova experiência há uma renovação obrigatoriamente, mesmo quando se pensa que não há mudança alguma. As mudanças elas se estabelecem de uma forma, é claro que acaba variando em função de cada ser, mas de fato as mudanças elas vão se estabelecendo em função do passar do tempo, sejam pelas marcas no corpo, por aquilo que nós vamos vivendo, por aquilo que vai sendo acrescido em nossas memórias. Essas mudanças elas podem ser significativas, elas podem transformar ou podem não transformar os nossos dias, mas de fato elas acontecem o tempo todo. Então nós não somos os mesmos a cada instante, nós vamos mudando, embora isso traga uma reflexão: como é que nós podemos dizer que mudamos a cada instante quando preservamos a nossa essência, vamos dizer assim, quando continuamos sabendo o que somos, quem somos, a nossa identidade. E aí está uma situação que é paradoxal, não é? Ao mesmo tempo que vamos mudando, passando por transmutações constantes, vamos preservando essa nossa individualidade, vamos preservando o que eu vou chamar aqui de essência, do que nos faz nos sentirmos como uma individualidade, como um ser único. Heráclito também tem outras frases que são interessantes, embora não sejam necessariamente não sejam parte da nossa reflexão, mas de alguma forma elas estão relacionadas, já que eu fiz a citação sobre ele. Há, por exemplo, uma frase que é muito conhecida também, que vem desses fragmentos de sua obra, que é a seguinte: se a felicidade estivesse ligada aos prazeres do corpo, então deveríamos considerar que são felizes os bois quando encontram ervilhas para comer. E desse modo ele vai tratando também a questão da felicidade como algo que vai para além
do que nós conseguimos em relação às necessidades de sobrevivência. Logo, ele traz a felicidade como um processo de realização que precisa transcender as necessidades básicas que assegurem a nossa sobrevivência. E nesse sentido, é claro, não há como dissociar desse fluir do tempo, uma vez que esse processo de construção de um estado de felicidade decorre da nossa passagem pelo tempo, né? Do nosso passar pelo tempo. Mas como eu disse, pensando nessa questão de que o tempo vai fluindo, que nós vamos passando pelo tempo, vamos percebendo com esse passar do tempo que estamos envelhecendo, que estamos adquirindo experiência, podemos ter uma sensação mais agradável em alguns momentos, em outros momentos mais amarga, diante de certas frustrações, diante do cansaço que pode se estabelecer a partir de algumas lutas, a partir de algumas agruras que decorrem desse nosso próprio viver, desse fluir do tempo, mas nós vamos preservando a nossa identidade, vamos preservando a nossa história e, é claro, fazendo com que ela se amplie, fazendo com que ela se modifique ao mesmo tempo. E nesse sentido é interessante também uma reflexão que aí está no campo da arte, que vem a partir de uma música de Caetano Veloso, que é Força Estranha. Eu não vou cantar porque para quem já me ouviu algumas vezes, se eu cantar é um desastre, né? Mas eu vou fazer a leitura com a tentativa de que seja uma leitura cantada, né? Aí vocês, é claro, vão cantando, lembrando enquanto eu falo aqui da música, conforme já ouviram, porque aí fica mais fácil, fica mais palatável, vou dizer assim. E aí ele diz assim: eu vi o menino correndo, eu vi o tempo brincando ao redor do caminho daquele menino. Eu pus os meus pés no riacho e acho que nunca os tirei. O sol ainda brilha na estrada e eu nunca passei. Eu vi muitos cabelos brancos na fronte do artista. O tempo não para e, no entanto, ele nunca envelhece. Aquele que conhece o jogo do fogo das coisas que são, é o sol, é o tempo, é a estrada, é o pé e é o chão. Por isso uma força me leva a cantar, por isso essa força estranha no ar. Por isso é que eu canto, não posso parar, por isso essa voz tamanha. Pronto, já chega, parei por aqui. Eu fiz a leitura com a tentativa de que fosse um pouco musical dessa música, mas eu vou explorar só algumas partes dela que se referem justamente a essa percepção do tempo. Quando ele diz: eu vi o menino correndo, eu vi o tempo brincando ao redor do caminho daquele menino. Eu pus os meus pés no... Veja que ele faz uma referência aí ao tempo. Eu vi o menino correndo, eu vi o tempo brincando ao redor do caminho daquele menino. Então, essa percepção de um fluir, de uma passagem do tempo, assim como acontece em outro trecho, quando ele diz: eu vi muitos cabelos brancos na fronte do artista. O tempo não para e, no entanto, ele nunca envelhece. Então, por essa peculiaridade, por essa, vamos dizer assim, condição que representa esse pensar acerca do tempo. E aí ele diz algo que é interessante: eu pus os meus pés no riacho e acho que nunca os tirei. E essa é uma frase, um trecho que pode nos levar a fazer uma referência, uma relação com a frase, o aforismo de Heráclito de Éfeso, quando ele diz: ninguém pode se banhar duas ou mais vezes nas mesmas águas de um rio, porque o rio já não é mais o mesmo. E o ser também já não é mais o mesmo. No entanto, Caetano aqui ele traz, numa perspectiva artística e ao mesmo tempo filosófica, essa sensação de que há um fluir do tempo, mas ao mesmo tempo há uma permanência. E ele diz: eu pus os meus pés no riacho e acho que nunca os tirei. Né? Então, ao mesmo tempo que o tempo flui, há uma sensação de que nós nos preservamos, de que vamos tendo assim uma integridade quanto à nossa individualidade. E isso no que se refere, falando apenas de referências que não são necessariamente espirituais, mas que fazem um diálogo muito interessante e com possibilidades enriquecedoras com o que nós encontramos de referência espiritual. Então vamos justamente identificar
essa concepção de que nós estamos no curso constante do passar do tempo, de diferentes formas, preservando não apenas a nossa individualidade, mas fazendo com que ela vá se moldando a cada instante, ou seja, é um processo dinâmico de transformação. Então, a transformação que se estabelece com o próprio fluir do tempo. Então, a cada ciclo, a cada instante, nós vamos justamente seguindo esse curso. No entanto, nós temos uma visão muito específica a partir da própria percepção do passar do tempo, estabelecendo 3 instâncias, que é do passado, presente e o futuro. Nós assim dividimos o tempo, na verdade. É uma concepção que acaba sendo abstrata acerca do tempo. Nós dividimos o tempo no passado, no presente e no futuro, como se existe um fluir do tempo. Essa é uma concepção linear, que na verdade, do ponto de vista inclusive da física, há considerações que trazem uma outra forma de compreender o tempo a partir, é claro, daquilo que nós temos em termos de avanço nessa ciência. Há um físico teórico, que é um físico teórico italiano, chamado Carlo Rovelli, autor do tempo, A Ordem do Tempo, autor do livro A Ordem do Tempo, e ele vai justamente falar dessa concepção mais comum de que nós temos acerca do tempo dividido em passado, presente e futuro, como algo que não corresponde ao que se encontra na natureza a partir dos estudos que se estabelecem no campo da ciência acerca dos fenômenos naturais. Então, é uma criação que nós temos, a criação humana, e assim nós temos a partir dessa criação uma forma de organizarmos nossas vidas. É importante, ao que me parece, pensar sobre isso, porque às vezes há um sofrimento muito grande em função desse fluir do tempo que leva ou à angústia diante do que foi vivido no passado e não pode ser transformado, ou ansiedade diante daquilo que está no porvir, do que está no futuro e ainda não aconteceu. E desse modo, a vivência no presente acaba sendo algo que leva a escorregar para o passado e assim deixar o ser aprisionado ao passado, vivendo as angústias daquilo que já foi vivenciado e não pode ser transformado, ou então escorregar para o futuro e a partir daí viver numa instância daquilo que ainda não se realizou, e que há uma expectativa de que se realize, mas no entanto é uma condição que pode trazer ansiedade com uma manifestação mais constante, mais presente. E aí, veja, esse processo decorre, na verdade, de uma forma mais abstrata de percepção acerca do tempo, dessa linearidade do tempo. Então, se nós pensarmos o tempo de uma outra forma, é interessante, inclusive do ponto de vista espiritual, porque do ponto de vista espiritual o tempo já não é o mesmo. Há uma percepção do tempo que nós vamos encontrar na fala dos espíritos, mas já não é mais a mesma coisa, já não é mais esse curso do dia e da noite, do transcorrer do tempo marcado através de convenções como essas que nós temos, que divide o tempo em dias, em semanas, em meses, em anos, em décadas, em séculos, em milênios, e assim vai. Então, há outra forma de passar do tempo que é diferente. Então, nós não temos assim uma referência espiritual que nos coloque de uma forma enraizada nessa relação com o tempo como algo que já foi, não retorna mais, que segue para um futuro, às vezes distante, e portanto pode levar a esse tipo de experiência que se por ser em um processo de angústia ou de ansiedade. E aí, trazendo essa relativização sobre o tempo e tendo cuidado de pensar justamente como algo que acaba sendo muito mais simbólico e como um processo
que decorre da nossa possibilidade de aproveitar cada instante como um instante único, como um presente, e fazendo dele um presente de fato para um processo constante de transformação, nós temos diante disso a possibilidade de não vivermos de uma forma, eu vou dizer, adoecedora no passado ou no futuro, mas de nos situarmos no presente, no tempo como esse instante, um instante presente. E aí, a partir das nossas vivências, aí sim nós vamos fazendo essa classificação entre o que é passado e aquilo que está no futuro. Então, renovação é algo que decorre justamente desse nosso passar, desse nosso fluir do tempo. Na medida em que a gente relativiza também o peso do seu significado. E aí, os ensinos dos Espíritos nos trazem uma reflexão que é muito significativa, porque vai nos dar uma relativização também acerca não só do peso do tempo, mas com isso do peso que nós vamos estabelecer para as coisas que estão presentes nesse nosso viver temporal da vida humana, como fatores que não são tão preponderantes, que não são tão importantes às vezes quanto pensamos para as nossas necessidades, inclusive as necessidades espirituais. Por quê? Porque se há essa impermanência das coisas, considerando o que disse Heráclito de Éfeso, então nós precisamos ter um cuidado em relação àquilo que se apresenta como processos, vamos dizer assim, de apego, como uma necessidade de vinculação, e de uma vinculação que traz consigo uma ilusão de que ela precisa ser infinita, de que ela precisa se estender numa duração que não tenha termo, não tenha fim. E, no entanto, as coisas têm fim, as coisas têm termo. Então elas vão naturalmente sofrendo um processo constante de impermanência. Logo, se nós buscamos a permanência no que é impermanente, então isso pode levar naturalmente à frustração e a experiências que sejam dolorosas. Desse modo, o que nós encontramos como parte significativa do ensino espiritual, daquilo que vem do que os espíritos trazem ou das fontes de saber espiritualistas, nós vamos justamente considerar essa relativização do tempo, essa relativização do peso que nós atribuímos às coisas que são impermanentes, porque elas são impermanentes. E elas precisam ser consideradas e valoradas nessa perspectiva da sua própria impermanência. Não é porque as coisas são impermanentes que elas perdem o seu valor. Se eu amo, passo a amar alguém que eu sei que um dia vai morrer, assim como eu também um dia vou morrer, assim como aquilo que pode se transformar em objetos que são ou que ganham um significado afetivo, que vão se desfazer, no entanto eles podem se preservar em minha memória, eles podem se apresentar como partes do que me constitui, mas com essa compreensão de que são passageiros, com essa compreensão da sua impermanência. Então, não é necessariamente retirar todo o valor das coisas que sejam impermanentes. Porque passa, porque se acaba, então não vale nada, não presta e não tem nenhum valor. Não. Mas é saber o seu valor considerando justamente a sua impermanência. E aí vem o ponto principal nesse processo de renovação, que é mais interessante nessa perspectiva espiritual, porque se trata de uma renovação que vai nos levando a ganhar camadas que permaneçam, que vai nos levando assim a um processo efetivo de crescimento. Então aí nós temos uma relação com as coisas que implica em um processo de desapego, mas ao mesmo tempo de valorização. Cada instante tem valor, cada coisa tem valor. Mas tem um valor relativo, não porque elas vão continuar para sempre em minha vida, mesmo sabendo que se desfazem, mesmo sabendo que em algum momento terão um fim, terão um termo, mas elas passam a constituir
a minha própria história e assim eu passo a levar comigo. É um poema, por exemplo, de Manuel Bandeira, que é a Velha Chácara, em que ele vai falar justamente de um espaço que era a Velha Chácara, da sua infância. Isso está no seu livro, se não me falha a memória, Lira dos 50 anos, e ele já maduro, depois de ter passado por seus desafios da vida, inclusive, fazendo um breve parêntese, diante do sofrimento que ele teve com o diagnóstico de uma doença aos 18 anos, e na época não tinha tratamento, e com essa doença ele poderia morrer a qualquer instante. Ele poderia morrer no dia seguinte, ou poderia morrer depois de 50 anos, 60 anos, e viver com essa, eu vou dizer assim, com essa expectativa, com essa possibilidade iminente da morte, é algo muito difícil, muito complicado. Não apenas pelo fato dela acontecer a qualquer instante, como pode acontecer para qualquer um de nós, mas porque ele estava doente. Então, era uma doença respiratória e ele precisou evitar, por exemplo, a prática de esportes, passou a ter adaptações que traziam limitações e, ao mesmo tempo, sensações desconfortáveis, dores, dificuldade de respirar. Então, viver assim não era algo fácil, e ele, inclusive, quando escreve seu primeiro livro, ele coloca como título A Cinza das Horas, porque era essa a sua sensação perante a vida, de como se ele estivesse na cinza das horas, né? A qualquer tempo prestes a morrer. Aos 50 anos, já maduro, tendo passado por muita coisa, ele escreve um livro sobre essa chácara. Ele diz, a chácara, no finalzinho do poema, ele diz: a chácara a chácara não existe mais, né? Mas o menino ainda existe. Então veja, a chácara passou, já não está mais presente. No entanto, o menino ainda existe. O menino é alguém que estava com 50 anos. Então, na lira dos 50 anos, alguém que já estava na sua fase madura. No entanto, há um resgate, vamos dizer assim, daquilo que está na sua infância. Veja, um recomeçar que não é jogar fora tudo que passou, que não é jogar fora as suas experiências, mas é ressignificar essas experiências e fazer com que elas se transformem em potências para o presente, e assim projeções mais, vamos dizer, projeções mais positivas, usar uma palavra um pouco mais sofisticada, mais auspiciosas para o futuro, né? Ou seja, projeções que tragam perspectivas melhores de coisas boas que venham a acontecer mais adiante no futuro. Então, não é jogar fora as coisas que passaram, mas essa que é a ideia, esse que é o processo, que é interessante, e isso é o que fica efetivamente. Porque um dia todos nós vamos partir, é isso que os Espíritos nos trazem, não apenas como ensinamento dos próprios Espíritos, mas a partir da própria experiência com a espiritualidade. Então nós vamos sabendo que há uma finitude, no entanto, dentro dessa finitude, uma continuidade, em outra condição, em outro estado, mas uma continuidade. A propósito disso, é interessante que nós vamos trazer aqui como referência básica do Espiritismo, que está no Livro dos Espíritos, uma pergunta feita por Kardec e a resposta dos Espíritos. Na questão 132, no capítulo que trata do objetivo na encarnação, Kardec pergunta: qual é o objetivo da encarnação dos Espíritos? E a resposta: Deus lhes impõe a encarnação com o único fim de fazê-los chegar à perfeição. Tá, a perfeição é vamos dizer, algo assim complicado de se falar, não é? E não vamos aqui fazer uma reflexão, esmiuçar essa ideia acerca da perfeição. Mas pensar que essa frase traz consigo uma perspectiva de crescimento, uma perspectiva, portanto, que implica em um processo de educação. Logo, quando se fala objetivo da encarnação, vamos dizer que o objetivo é educativo. Então, o objetivo é justamente de nós crescermos em possibilidades, de nos transformarmos no processo de ressignificação, de aquisição de experiências, de expansão de nossas potencialidades, né? Termos, assim, uma vivência mais plena, mais enriquecedora nesse fluir do tempo. Como é que isso vai se realizar, o quanto vai acontecer a cada instante, em quantas vidas, isso nós não sabemos, né? Mas essa é a perspectiva de um processo constante de educação que nos leve a um crescimento no
despertar de nossas potencialidades, cada vez mais termos possibilidades que inclusive nem sondamos ainda, nem conseguimos mensurar, possibilidades em relação à nossa capacidade de amar, a nossa capacidade de entender a nossa natureza, de entender a natureza que está à nossa volta, de usar melhor nossos sentidos, de usar melhor os nossos recursos pessoais, né? E inclusive encontrar novos recursos, novas possibilidades. Então veja, o processo, ou melhor, o princípio da reencarnação, da encarnação, é justamente, em seu objetivo, o de propiciar um processo educativo constante que nos leve a um crescimento, que aqui está identificado como chegar à perfeição. Logo, a encarnação é justamente uma forma, segundo esses ensinamentos, segundo essas referências, de renovação, de nos renovarmos nesse fluir do tempo. Mesmo diante dessa impermanência do tempo, mas ao mesmo tempo que a impermanência, as águas do rio que fluem, onde não podemos nos banhar mais de uma vez, porque são águas diferentes, nós estamos diferentes, mas há aquela citação também de Caetano: eu pus os meus pés no riacho e acho que nunca os tirei. Mesmo dentro dessa impermanência, nós permanecemos. Nós vamos preservando, não só preservando o que somos, mas ganhando novas expressões, assim ampliando as nossas possibilidades. E essa renovação, é claro, ela passa também por uma vou dizer, ampliação quanto ao nosso entendimento acerca da vida, acerca do que nós somos. E esse entendimento, essa ampliação da nossa consciência, ela se dá pelas mais diferentes vias, pelos mais diferentes caminhos. Eu falei aqui, eu citei um físico cujo nome é Carlo Rovelli, e ele, como eu disse, tem uma obra muito interessante, A Ordem do Tempo. Ele, por exemplo, ao falar sobre o sentido da vida, ele diz: o sentido da vida é o que pensa ser o sentido da vida para todos nós. A rica combinação de necessidades, desejos, aspirações, ambições, ideias, paixões, amor, entusiasmo, que surgem em várias medidas e em diferentes versões naturalmente dentro de nós. A vida é uma explosão de significados. Veja, é um físico que vai trazer justamente, a partir daquilo que ele consegue apreender, do que ele vai aproveitar em relação ao seu trabalho como cientista, veja, uma outra forma de relação com a natureza, e a partir daí de uma relação consigo também, trilhando um determinado caminho. Isso vai criando repercussões, pelo menos nesse caso, em relação à forma de compreender a vida, a forma de compreender o sentido da vida e os seus significados. E aí, como ele mesmo vai dizer, como uma explosão de significados, inclusive no que diz respeito à renovação, é algo muito interessante, porque a renovação ela só vai se estabelecer na medida em que nós cultivarmos alguns valores, e valores que nos levem a caminhos que são necessários para o próprio processo de desenvolvimento, de crescimento individual e coletivo. O caminho fundamental, a solidariedade. A renovação, ela demanda, ela exige, de acordo com essas referências que nós estamos trazendo aqui, a solidariedade. E é interessante que esse próprio físico, veja, trilhando os caminhos da ciência, como eu disse, há diferentes caminhos, ele vai falar sobre a solidariedade da seguinte forma. O que eu fico pensando é simples: no contexto pós-pandemia, em uma entrevista feita à BBC, ele diz: o que eu fico pensando é simples, não seria o momento da humanidade trabalhar em conjunto, em vez de continuarmos a ficar uns contra os outros? Não podemos viver de forma respeitosa e colaborativa sem a necessidade de subjugar uns aos outros, de prevalecer sobre os outros, de vencer, em vez de cooperar para o bem comum. A humanidade está enfrentando uma pandemia. Isso ele falou no contexto ainda da pandemia, né? Assim, no momento mais crítico, com muitas mortes. Então ele diz: a humanidade está enfrentando uma pandemia. Nós estamos passando por isso, ainda não passamos, mas o que é que fica de aprendizado? Né? O que é que muda exatamente? Então, a humanidade está enfrentando uma pandemia, milhões de mortes, desastres ambientais, e ainda não conseguimos aprender a nos vermos como membros de uma única família, que é o que realmente somos.
Veja, então estamos começando outro ano. Então a forma simbólica de marcar esse ciclo de passagem de um ano para o outro. Então o que é que se renova? O que é que muda exatamente? O que é que nós podemos aproveitar como fonte de inspiração nessa transição simbólica, mas também que é o que nos inspira a essa mudança, a essa renovação. Então, o que é que nós podemos fazer de diferente? Tá? Então, esse é um caminho que é interessante. Há muitas coisas que se desejam, de uma forma individual, às vezes, em relação ao trabalho, em relação a projetos pessoais, em relação a sonhos que são individuais, e tudo isso é válido, é importante, é necessário. Mas seria interessante que também estivesse entrelaçado aspectos que sejam mais profundos, que se refiram à nossa natureza humana e espiritual, e a um bem comum, ao bem individual e a um bem comum. E a solidariedade é algo fundamental que precisa estar presente se nós quisermos efetivamente trilhar um caminho de renovação, mas de uma renovação que fique, de uma renovação que crie um estado de permanência para além de aspectos que são mais transitórios, que são mais impermanentes, daquilo que fica, inclusive espiritualmente, para a vida espiritualmente, que nos enriquece, que nos transforma. Solidariedade aí, portanto, aparece como um valor fundamental. E ele continua dizendo, a propriedade, veja, essa solidariedade ela vem a partir de uma compreensão acerca da própria natureza. E ele, como um teórico da física, ele vai dizer: a mecânica quântica é a descoberta de que a realidade é tecida por relacionamentos, mas permanecemos cegos para o fato de que prosperamos em relação aos outros, não uns contra os outros. Veja, isso é algo que nasce, como eu disse, essa renovação ela precisa ser, para que se operacionalize, para que aconteça, ela precisa de uma ampliação de consciência. Ela precisa, claro, que tenhamos nossas consciências tocadas e, vou dizer, nossos corações incendiados, né? Então não é só aí, quando se fala de consciência, nós não estamos isolando, retirando a dimensão afetiva, mas às vezes há uma compreensão de que quando se fala de consciência estamos falando nesse caso de razão, tão somente, não de afeto. Nada disso. Então nós estamos trazendo razão, afeto, ética, fé, né? Nós estamos trazendo intuição. Então tudo que vai compondo a nossa natureza, nossas percepções, nossas sensações, nossa sensibilidade. Então veja, ele traz essa perspectiva a partir de um estudo acerca da natureza, né? Em uma área específica do saber, da ciência. Então, mais uma vez, eu repito, como ele diz, a mecânica quântica é a descoberta de que a realidade é tecida por relacionamentos, mas permanecemos cegos para o fato de que prosperamos em relação aos outros, não uns contra os outros. E do ponto de vista dessa reflexão que ele traz, é interessante dizer o seguinte: as propriedades das coisas são relativas a outras coisas e só se tornam reais nas interações com elas. Ou seja, se não houver interações, não há propriedades. Então, é uma compreensão da natureza que nos traz um embasamento muito sólido, muito rico acerca dessa própria necessidade de cultivarmos a cooperação, de trilharmos o caminho da solidariedade para que a renovação se estabeleça. Portanto, se seguirmos aquilo que às vezes acaba sendo mais fácil, que acaba sendo mais recorrente, que resvala para os caminhos mais duros, mais ásperos do egoísmo, então fica difícil falarmos em renovação. A propósito disso, nós vamos encontrar também nas referências espirituais, e trazendo a referência básica mais uma vez, que é a referência que está no Livro dos Espíritos, há um trechinho quando os Espíritos vão dizer a Kardec que o maior problema que nós vamos encontrar diante, ou como obstáculo para o progresso, para o desenvolvimento humano e espiritual, é o egoísmo. Então há alguns trechinhos aqui que eu vou citar que são importantes nesse renovar-se superando o egoísmo. Um deles é atribuído, assinado por Fénelon, que foi um dos filósofos do iluminismo francês,
E ele então participa da construção desse saber espírita nas primeiras obras publicadas por Kardec. E há uma citação feita aqui, que é justamente da fala de Fénelon, que é a seguinte: sirva de base às instituições sociais, às relações legais de povo a povo e de homem a homem, o princípio da caridade e da fraternidade, e cada um pensará menos na sua pessoa, assim veja que outros nela pensaram. Todos experimentarão a influência moralizadora do exemplo e do contato. Do exemplo e do contato. Veja o que ele vai dizer: da caridade e da fraternidade. Né? Então, o princípio da caridade e da fraternidade como possibilidade de renovação, de construção de novas relações e, portanto, como um fundamento para a construção de uma vida melhor. E essa perspectiva da construção de uma vida melhor está de acordo com aquilo que nós chamamos de renovação. Portanto, a renovação ela precisa vir numa direção que seja contrária à direção do egoísmo. Logo, uma direção contrária do egoísmo é da solidariedade. Da solidariedade, como eu disse, disseminada através de tudo que nos constitui, de nossa razão, de nosso afeto, de nossa ética, de nossa fé, de nossa intuição, de nossa sensibilidade, em tudo que realizamos em nosso trabalho, em nossas relações pessoais. Há uma forma para isso, há um conjunto de comportamentos ou de ações que os espíritos vão receitar? Não. Né? É claro que nós podemos encontrar indicações, nós podemos encontrar contribuições que perpassam diferentes campos na área da psicologia, da filosofia, da sociologia, de outras fontes de saber, como da religião, da arte, mas não vamos encontrar uma forma. No que se refere aqui, mais uma vez, a essa obra básica, vamos encontrar quanto a uma pergunta feita por Kardec sobre a possibilidade de nos melhorarmos, de podermos progredir, de nos renovarmos, uma resposta que se refere justamente ao que nós encontramos em um filósofo grego antigo, que é Sócrates, muito conhecido, inclusive por sua inspiração em uma frase que estava no templo de Apolo em Delfos, muito conhecida como: homem, conhece-te a ti mesmo. E a partir daí, Sócrates vai fazer dessa frase um fundamento da sua filosofia, né? A necessidade de conhecimento de si mesmo. Então, tem uma forma específica? Não, porque há naturalmente uma diversidade de experiências, de saberes, a partir de cada vida, de cada comunidade que se forma nas relações sociais, onde há implicações políticas, econômicas, que vão variar em função dos espaços, em função do tempo, e portanto fica difícil nós pensarmos em termos de forma. Isso é um grande risco para não cairmos em estereótipos. E às vezes, no pensar sobre o desenvolvimento espiritual, nós vamos encontrando estereótipos. Quais são? Como a pessoa se veste em relação à cor de suas vestes, como ela fala, como ela se comporta, qual a sua aparência, e questões geracionais, de idade. Então nós vamos criando estereótipos, né? Pensando assim, como é a pessoa que seria uma pessoa de bem, uma pessoa espiritualmente desenvolvida, quais são os seus gostos, quais são os seus hábitos. Então isso acaba sendo estereótipo, é preciso ter cuidado. Então, cada um trilhando o seu próprio caminho pessoal em direção a essa necessidade de conhecimento de si mesmo, de se conhecer, de conhecer a nossa natureza, quais são as nossas dores, quais são ainda as nossas feridas abertas, para que elas sejam curadas, porque se nós não curamos nossas feridas que ainda estão abertas, fica difícil, ou mais difícil, trilharmos um caminho de renovação. Embora o tempo traga sempre uma mudança constante, mas é preciso conhecer quais são as feridas que ainda estão abertas, o que é que nós precisamos curar, quais são as nossas limitações e como nós podemos superá-las, às vezes de acordo com o que é possível fazer. Interessante que quando Kardec, por exemplo, vai falar junto com os espíritos sobre o homem de bem, vamos dizer assim, o ser humano de bem, ele vai dizer que
isso representa, dentre outras coisas, não fazer o mal e fazer todo o bem que se puder fazer. Veja, é interessante quando isso é acrescentado, todo bem que se puder fazer. Então, não é o que está para além de nossas forças, de nossas possibilidades, é o que está ao nosso alcance. Às vezes nós pensamos isso de uma forma grandiosa, às vezes pensamos como algo que necessita de grandes recursos, necessita de um grande aparato, né, de realizações que sejam mais amplas em termos de alcance. E quando esse fazer o bem pode estar em pequenas coisas, em falas, né, no uso da nossa palavra, na delicadeza em relação às nossas relações cotidianas, no âmbito da vivência social, em como nós tratamos uns aos outros, em como nós lidamos com os conflitos, com as diferenças, o quanto nós perdoamos diante das mágoas que acabam nascendo em nosso íntimo, o quanto nós somos mais tolerantes, o quanto nós passamos a trabalhar para sermos mais solidários no nosso dia a dia. Interessante que Kardec, a propósito disso, vai falar sobre os caracteres desse ser humano de bem, que está na questão 918 do Livro dos Espíritos. Ele diz que o ser humano de bem é bondoso, humanitário e benevolente para com todos, porque vê irmãos e irmãs em todos os homens e em todas as mulheres. Aí eu estou adaptando um pouco aqui a leitura. Então ele diz, porque vê irmandade em todo ser humano, sem distinção de raças nem de crenças. Então esse senso de irmandade, né? Então esse senso é necessário que seja cultivado para que a renovação mais profunda, significativa e permanente, mesmo em meio à impermanência, ela se realize. Então a renovação vai se realizar de uma forma mais completa por essas vias. Inclusive do ponto de vista espiritual é o que nós vamos aprendendo. E essa nossa partilha, essa nossa reflexão, o nosso tempo não permite mais, porque já que a gente falou do fluir do tempo, ele está fluindo, a gente não pode mais continuar e excedê-lo, né, nesse instante. Então assim nós concluímos essa nossa pequena fala, essa nossa pequena reflexão e trazendo como uma citação final o que é atribuído a Emmanuel. Embora se tenha uma discussão sobre a autoria dessa frase, mas eu vou colocar aqui como se costuma encontrar uma frase de Emmanuel, que é a seguinte: embora ninguém possa voltar atrás para fazer um novo começo, qualquer um pode voltar agora para fazer um novo fim. Né? Então nós não podemos, por essa relação com o tempo, voltar atrás para fazer um novo começo, nós podemos começar agora para fazer um novo fim. Então há sempre um convite constante à renovação, e que saibamos fazer a cada dia um fim melhor. Um fim que não está numa projeção do tempo quanto ao termo de onde nós vamos chegar, não é? Daqui a várias encarnações, ou então no fim de nossa vida, o fim como o fim do dia, o fim de uma hora, um fim de cada instante, né? Então podemos recomeçar agora para fazermos novos, eu vou dizer assim, fins. Em lugar de uma palavra no singular, vamos fazer assim, dessa frase, uma pequena alteração para colocar no plural, para fazermos novos fins. Então isso se torna muito mais rico e, é claro, nos traz uma esperança renovada, necessária para a construção de dias melhores, porque nós podemos, devemos, precisamos e temos tudo para fazer cada dia um dia diferente, mesmo com todos os desafios que às vezes vem, se estabelece e drena forças, mas temos sempre a oportunidade de recomeçar a cada anoitecer, a cada amanhecer, a cada instante que passa, nessa construção constante de nós mesmos, para a realização do que Jesus chamou de reino de Deus, que está em nós, em nosso íntimo, que está em nossa vida, que está em nossa alma, que está também à nossa volta. Então, um beijo no coração, que Deus nos abençoe, que tenhamos paz, serenidade, sabedoria e bondade em nossos corações. Até a próxima.